Vamos lá. Bom, eu tirei três lições para mim desse texto, da história, aliás, né? E conforme a gente for falando aqui, eu deixo os textos, né, para vocês irem acompanhando aí depois com mais calma, porque se a gente for ler tudo vai demandar muito tempo, né? Pois bem, Jacó, e eu gostaria de focar mais nele hoje. Jacó era determinado, era trabalhador, era esforçado, era otimista e para mim também ele era um estrategista, ele planejava, né? Então, o primeiro que eu separei é que quando a gente ouve a voz de Deus, tudo pode mudar na nossa vida. Por mais que pareça tudo estar perdido, tá? Aí eu queria ler uma parte do texto com vocês. Capítulo 28 de Gênesis, a partir do verso 20. Ali, Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo que me deres. Olha só, foi o primeiro contato que Jacó teve com Deus. Ele já estava fugido, né, da casa de seu pai, porque o seu irmão queria matar ele. E Deus fala com ele, porque Deus tinha uma promessa para ele. Então, Jacó ouve a voz de Deus e ele prontamente se propõe a obedecer a Deus e inclusive ser grato a Deus, porque aqui mesmo ele já fala, né, que daria a 10ª parte de tudo o quanto me deres. E até então ele não tinha nada, né, porque ele teve que sair às pressas ali para não ser morto pelo irmão. Quantas e quantas vezes a gente fica abatido realmente por situações que acontecem na nossa vida e a gente acha que por simplesmente ter ouvido um não de qualquer pessoa que seja, a gente já desanima e parece que esquece tudo que Deus tem nos prometido há anos, desde do ventre da nossa mãe. Então, Jacó ouviu a voz de Deus e ele foi sendo abençoado dia após dia. O segundo quando você se esforça, você pode alcançar muito mais, de fato, do que você mesmo pode imaginar. Porque, na grande maioria das vezes, a gente põe limites no que a gente faz, que eles são bem menores. A gente pode muito mais. Muito mais. E foi Deus quem nos capacitou para isso. Foi a ideia desde o início, desde da nossa criação. Essa foi a ideia de Deus. Que a gente pode de fato fazer tudo o que a gente realmente acreditar, o que a gente correr de fato atrás, daquilo que a gente perseverar e a gente acreditar. Olha só, o trato, quando Jacó trabalhava para Labão, ele então ficou interessado em uma das filhas de Labão. Desculpa, ainda bem que é online, né?
Quando ele fica então interessado, vou tomar uma água aqui para ver se... Quando então ele fica interessado em uma das filhas, ele tem que trabalhar 7 anos. 7 anos ele tem que trabalhar. 7 anos para casar com uma das filhas de Labão. E então Labão engana ele e dá a filha mais velha. E diz para ele que é costume casar a filha mais velha primeiro. Só que ele tinha interesse mesmo em Raquel. Então Labão falou para ele trabalhar mais 7 anos. Ele ficou preso ali, né, para ter o que ele conseguia, para ter o que ele queria, 14 anos. 14 anos. E ele trabalhou da melhor maneira possível. E o texto vai dizer que Labão foi muito abençoado através de Jacó. Então, quando a gente se esforça, realmente, quando a gente acredita, quando a gente corre atrás realmente do que a gente quer, nós vamos conseguir muito mais do que a gente possa imaginar. Porque Deus tem de fato preparado para nós algo que a gente não consegue mensurar, mas Ele tem preparado para nós. E a gente precisa ao menos acreditar nisso. Um trato que ele faz com Labão, ainda nesse mesmo contexto, está no capítulo 30, versículos 32. De 32 a 43, tá? Olha só, que coisa assim que é só o nosso Deus para fazer algo espetacular como isso. Diz o seguinte: hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. Era o que Jacó estava pedindo a Labão, tá bom? Ou seja, era minoria isso, tá? Mesmo assim, olha só o que Labão fez. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou dizendo: está bem, aceito a sua proposta. Olha só. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles. E se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Ou seja, ele separou para de fato prejudicar Jacó, tá? Jacó em nenhum momento reclama. Então Jacó pegou os galhos verdes de show, de amendoeira e de plátano e descascou, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas,
camelos e jumentos. Às vezes o que está ao nosso redor pode tentar realmente nos abater, nos desanimar, nos entristecer. Pode, realmente pode. Mas cabe a cada um de nós como que nós vamos lidar com essas situações. Porque olha só, olha o que ele fez, ele criou de fato um cenário ali, e ele acreditou naquilo e funcionou. E funcionou, de modo que ele tinha os animais listados, manchados, malhados, e conseguiu muito mais do que o próprio Labão. Ok? Terceiro, quando reconhece o seu erro e você se converte a Deus, Deus de fato move céus e terra para que você fique ali firmado com Ele, para que tudo corra bem nas nossas vidas. Gênesis 33, 4, tá? Esse é uma das coisas que mais afligiu o coração de Jacó. E era a sua briga com Esaú. Ele sabia que em algum momento ele ia encontrar Esaú, o seu pior pesadelo. E nesse momento ele fica angustiado, sem saber o que falar, sem saber se ia continuar vivo ou não, né? Porque haviam se passado muitos anos, mas ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que de alguma maneira ele teria que pagar, e inclusive pagar com a própria vida. Então ele oferece vários presentes ao irmão. Diz inclusive para os empregados que ele leve o seguinte recado: o seu empregado Jacó está vindo ao seu encontro. Ele era irmão de Esaú, mas por conta do medo de toda a situação, ele fala dessa maneira, como se fosse um escravo. Então ele pede a Deus para que Deus o abençoe, né, nesse encontro com ele. E aí eu separei apenas um versículo que para mim assim fecha todas as nossas questões, até mesmo de dúvidas, né? Como a gente não sabe o que Deus realmente tem preparado para nós. Olha só como que foi o encontro. Gênesis 33, 4. Porém, quando Jacó, né, quando eles se encontram, porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Irmãos, eu gostaria que a gente meditasse nessas 3 lições aqui que eu tirei para minha vida. E que a gente acreditasse em Deus, sim, diante de qualquer dificuldade que nós estejamos vivendo hoje. Que nós confiemos em Deus e que a gente faça de tudo mesmo para ficarmos bem, para pensarmos no melhor, para não esperarmos tanto em pessoas, mas esperarmos em Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender, sim. Deus tem algo espetacular para a minha vida, para a sua vida. Mas a gente precisa correr atrás. A gente precisa se esforçar. A gente precisa perseverar, acreditar. E é isso que nós estamos fazendo literalmente mesmo, dia após dia. Buscando em Deus as respostas, buscando em Deus forças para continuarmos a cada dia. E assim como Paulo diz, e acho que a gente poderia gravar isso e respeitar isso também, não querer as coisas de uma hora para outra, muitas vezes a gente quer, mas que nós possamos viver de fé em fé e de glória em glória, um dia de cada vez.
Que Deus abençoe a vida de vocês e que tenhamos uma ótima semana.